uma questão hoje termoquímica sobre lei de Hess, da VUNESP. A glicose C6H12O6, um dos carboidratos provenientes da dieta, é a fonte primordial de energia dos organismos vivos. A energia provém da reação com oxigênio molecular, formando dióxido de carbono e água como produtos. Aplicando a lei de Hess, calcule a entalpia máxima que pode ser obtida pela metabolização de 1 mol de glicose. Entalpias molares. Da glicose é menos 1270, do CO2 é menos 400 e da água é menos 290. Lembrando que aqui o da água, esse 2 tem que estar subscrito, ok? Então vamos para a resolução. Primeiro ele fala que a energia provém da reação com o oxigênio molecular, formando dióxido de carbono e água. A gente vai ter que montar a nossa equação. Então, no dado, ele me deu os calores de formações da glicose, do dióxido de carbono e da água. E aqui eu vou começar a montar a minha equação. Coloquei aqui a glicose, formação da glicose no produto, com liberação de menos 1270 kJ. Gente, se eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio no produto, obviamente, eu tive carbono, hidrogênio e oxigênio no reagente, não é? Então, qual foi o carbono que ele usou? O carbono grafite mais hidrogênio. Eu vou colocar só o H? Não, eu tenho que colocar o H2 gasoso, é diatômico, tá? Porque ele tem que estar estável. Mas o oxigênio, existe O na natureza? Não, existe O2, porque ele é molecular e isso fala no texto. Depois que a gente monta uma equação química, o que você obrigatoriamente tem que fazer? Você tem que balancear essa equação. Então, aqui eu tenho um carbono no reagente e tenho 6 carbonos no produto. O que a gente faz? No coeficiente, você acrescenta 6. Você não pode mudar o índice, só no coeficiente, que é o número que fica na frente do seu elemento. Aqui no reagente, que é antes da seta, eu tenho 2 hidrogênios. No produto, eu tenho 12 hidrogênios. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 12? 6. E eu coloco aqui, ó, 6 na frente da minha molécula. Agora a gente vai para o oxigênio. No produto eu tenho 6 oxigênios. No reagente eu tenho 2. Qual o número que multiplicado por 2 dá 6? 3. Eu venho e coloco 3 aqui. Pronto. A minha equação está balanceada. Eu tenho o meu valor de formação aqui. Agora a gente vai para o CO2. Ele fala que é calor de formação do dióxido de carbono. Estou formando o CO2 e me deu o valor de menos 400, não é isso? O calor de formação? Se o meu produto tem carbono e oxigênio, obviamente, no meu reagente só vai ter carbono grafite mais O2. Tudo bem? E aí a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Vocês já sabem, o balanceamento. Tenho um carbono no reagente e eu tenho um carbono do produto. Opa, está equilibrado, então não vou mexer. Tenho 2 oxigênios no reagente, tenho 2 oxigênios do produto. Não precisa mexer. Então, essa equação já está balanceada. Agora, a gente vai para a terceira equação, que é a da água. A da formação da água, H2O, a gente tem aqui, ó, a entalpia de formação dela de menos 290, que foi o valor que ele me deu no texto. Então, água só tem hidrogênio e oxigênio. Obviamente, antes da seta, eu tenho que ter H2 gasoso mais O2 gasoso. Não existe O na natureza, somente molécula, O2, tudo bem? Não é gás nobre, então tem que ter molecular. Eu tenho 2 hidrogênios aqui eu tenho 2 hidrogênios, então a gente não precisa mexer. Aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu só tenho 1 oxigênio. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 1? 0,5. Não posso pôr fração, perdão, não posso pôr número decimal, coloco fração aqui. Tudo bem? Depois a gente tem uma outra regra que a gente tem que tirar a fração, mas não é o caso aqui. Então, olha só, esses dados, eles não foram dados no meu enunciado. Eu preciso montar o dado da equação para depois conseguir resolver. Então, olha só, a gente fez, né, as 3 equações que não estavam formadas, montamos tudo bonitinho, né, com os dados que ele me deu. Só que, lá no meu texto, fala assim, ó, a glicose, um dos carboidratos provenientes da dieta, é a fonte primordial de energia dos organismos vivos. A energia provém da reação com o oxigênio molecular. Então, você vai pegar o C6H12O6 sólido, a glicose,
vai reagir com o oxigênio molecular, gente. Uma molécula de oxigênio tem 2 oxigênios. Formando, onde tem formando, você coloca setinha. Dióxido de carbono, são 2, óxido de oxigênio, de carbono. Então, fica CO2, e o CO2 é gasoso a temperatura ambiente, mais água, H2O, líquido, como produto. Se ele te diz como produto, obviamente que vai estar depois da seta, tudo bem? A gente tem uma equação aqui, o que que ele quer? Ele quer o ΔH disso. Ele quer o ΔH dessa equação. Quando eu queimo a glicose, eu libero quanto de energia? Tá? E você vai calcular de acordo com aquelas equações que a gente fez lá atrás. Fizemos a equação, qual é o próximo passo? Fazer o nosso balanceamento. Quem ainda tem dificuldade com balanceamento, a gente usa a regra do macho. Regra do macho. Temos o metal, ametal, carbono, nessa ordem, hidrogênio e oxigênio. Se você segue essa ordem, você não vai ter problema, tá? Porque o oxigênio e o hidrogênio, eles repetem demais. Então, pode deixar por último, que aí você não vai ter confusão na hora de fazer. Então, olha só. O carbono, ele é um ametal. A gente tem aqui quem? Hidrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio. Oxigênio, carbono, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Então, a gente já sabe que o oxigênio e o hidrogênio serão os últimos. Penúltimo e último. Então, a gente começa com o carbono. Aqui eu tenho 6 carbonos. Aqui eu tenho 1. Ah, e esse 2, professor? Esse 2 é do oxigênio. Então, eu só tenho um carbono. O que que eu vou fazer? Vou colocar um 6 na frente de toda a molécula. Se você mexe com um, você mexe com seu amigo. Não é assim? Então, mexeu com carbono, você mexe com oxigênio também. Mas aí eu deixei o carbono balanceado. Aqui eu tenho 12 hidrogênios. No reagente, ó. No produto, eu tenho 2. Qual o número que multiplicado por 2 dá 12? 6. Então, aqui, ó, 6 vezes 2, 12 hidrogênios, perdão. E agora a gente vai para o oxigênio. O oxigênio repete aqui na glicose e repete aqui no oxigênio. E no produto, olha só, eu tenho 6 vezes 2, 12, mais 6 vezes 1, 6. 12 mais 6, eu tenho 18 oxigênios no produto. Então, eu tenho que ter 18 no reagente. E aqui eu já tenho 6. Gente, é melhor eu mexer aqui, ó. Por quê? Porque ele tá sozinho. Se eu colocar um número na frente da glicose, eu vou ter que mexer com todo mundo de novo, e não é interessante. Então, olha só. Eu preciso de 18. Eu já tenho 6. Qual é o número que multiplicado por 2? Somado por 6 dá 18. Vamos testar? Se eu colocar 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. Não dá. 3 vezes 2, 6, mais 6, 12. Não dá. 4 vezes 2, 8, mais 6, 14. 5 vezes 2, 10, mais 6, 16. 6 vezes 2, 12, mais 6, 18. Pronto. E aí você faz o balanceamento da tua equação. Então, a gente já fez. De novo, vou voltar, ó. O primeiro passo foi montar a nossa equação com os dados de formação que ele me deu. O segundo passo foi achar a minha reação, minha equação norteadora. É ela que vai indicar o que eu vou usar para fazer o cálculo da lei de Hess. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é o cálculo propriamente dito. Tudo bem? Então, eu vou tirar isso aqui, que não me interessa mais. Vou colocar aqui o meu papelzinho azul. Olha só o esquema, como que eu gosto de fazer. Eu pego aqui, ó, colocar aqui de marrom, né, tortinho. Eu gosto de fazer igual uma equaçãozinha matemática. O que que a gente fez? A gente pegou C6H12O6 mais 6O2, produzindo 6CO2 mais 6H2O, e ele quer o ΔH, certo? Fechou. E aí, como que eu vou calcular esse ΔH? A partir das equações anteriores, tá? Então, olha só, eu preciso da glicose no reagente. E daqui na minha equação aqui, onde é que eu tenho a glicose? Vou colocar aqui, ó, equação 1, equação 2, equação 3. Eu tenho a glicose na equação 1, no produto. E eu preciso da glicose no reagente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou inverter a primeira equação, tá? Por quê? Porque essa equação aqui, ó, a queima da glicose é a que vai me nortear. Vai nortear a minha reação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a inversão. A glicose que estava no produto virá para o reagente.
tá? Grafite mais 6H2 gasoso mais 3O2 gasoso, beleza? Agora eu vou voltar aqui, ó. O valor não era negativo? A gente não fez a inversão da primeira equação? Quando você inverte, o sinal que era negativo fica positivo, tá? Então, aqui vai ficar, ó, mais 1.270, tá bom? Essa é a primeira equação. Aí, a gente vai observar o próximo. O oxigênio tá aqui no reagente. E o oxigênio, ele repete demais, ó. Eu tenho o oxigênio na primeira equação, tenho o oxigênio na segunda equação, tenho na terceira. Deixa ele quieto, né? Vamos para os outros. CO2 aqui, eu tenho ele no produto. Aonde que eu tenho CO2? Na primeira eu não tenho, na segunda eu tenho CO2 no produto e na terceira não tem CO2. Então, eu vou ter que repetir aqui e não vou mexer com nada. Tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó, carbono, grafite, mais oxigênio gasoso, produzindo CO2 gasoso e o valor continua ΔH igual a menos 400, porque eu mantive. Tudo bem? E agora a gente vai para a água. H2O aqui eu estou no produto e aqui ele também está no produto. Então, preciso mexer na terceira equação? Não, mantém a terceira equação. Então, aqui eu vou pegar outra cor aqui, ó, um azulzinho, azul não, verde de novo. Colocar aqui, ó, H2 gasoso mais meio mol de O2 gasoso, produzindo H2O líquido e o valor menos 290. Terminou? Não. Não terminou. O que a gente vai fazer? Gente, o que eu preciso? A minha equação norteadora, que é a equação global, é essa aqui. Eu preciso da glicose, eu vou circular a glicose. Eu preciso do oxigênio, eu vou circular o oxigênio no reagente. Preciso do CO2, circulo o CO2. E preciso da água, circula a água. Tudo que não está circulado, eu tenho que dar um jeito de tirar, tá? Porque para eu calcular a variação da entalpia, o Ré já me falou que eu preciso do reagente do produto, que não importa as etapas, tudo bem? Então, olha só, aí vem a questão. Eu quero cortar o grafite daqui com esse grafite. Eles não estão em lados opostos? Quando eu mudo de lado, eu não troco o sinal? Pois é. Só que o que acontece? Aqui eu tenho 6 grafites e aqui eu só tenho 1. 6 menos 1, 5. E eu preciso de grafite aqui na minha equação norteadora? Não. Então, eu vou ter que dar um jeito de cortar. E o que eu faço? Eu vou multiplicar essa segunda equação por 6. Tudo bem? Então, olha só. Vou pegar aqui, ó. Multiplico essa aqui todo mundo por 6. Então, vai ficar 6... porque 6 vezes 1, 6. 6 também, inclusive o valor do meu mol. Não é quilojoule por mol. A cada 1 mol você tem um valor calórico. Quanto mais massa você tem, mais calor você vai ter. Então, aqui é vezes 6. Aí, ó, 6 grafite, 6 carbono grafite, menos 6, não dá 0? Aí eu venho, ó, e corto. Pronto, já excluí o carbono grafite. Agora, vamos aqui para o hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios aqui no produto e tenho um hidrogênio no reagente. Eu preciso de hidrogênio na minha equação norteadora? Não preciso, eu tenho que dar um jeito também de cortar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar essa terceira equação toda por quem? Por 6. Então, aqui fica 6. Aqui eu vou colocar 1 vezes 6 dá 6. 6 que divide 2, 3, concordam? Aqui eu coloco 6 também e aqui eu também multiplico por 6. Não pode esquecer disso aqui, hein? Senão vai dar problema no final. 6 hidrogênios menos 6 hidrogênios, opa, corto também. Fechou? Agora vamos para o oxigênio. Ó, só sobrou o O2. 6 mais 3 não é 9? Não são 9? Porque eles dois não estão do mesmo lado? Está do mesmo lado, você soma. 6 mais 3, 9. 9 menos 3, porque aqui está no lado oposto. 9 menos 3, 6. Olha aqui. Eu tenho 6 oxigênios no reagente, beleza, fechou, tá? Tá lindo e maravilhoso. Agora, a gente vai fazer o cálculo do nosso ΔH. Então, para calcular minha variação de entalpia da reação norteadora, que é a reação total, eu terei mais 1.270 mais menos 6 vezes 0, 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 4, 24, mais... menos novamente, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 9, 54,
vão 5, 6 vezes 2, 12, vezes mais 5, 17. 1.740. Aqui, ó, mais 1.270, mais com menos, menos 2.400, mais com menos, menos 1.740. Quanto você faz a sua continha, vai dar menos 2.870, que é o valor da minha reação da queima da glicose. Olha só, se a reação aqui é exotérmica, o sinal aqui, ó, é negativo, tudo bem?